um bandista. Meu irmão é um bandista. E aí, há 3 ou 4 anos atrás, eu fui conhecer a casa que ele frequenta. Ele lá tinha, não, para ir lá tem que fazer consulta. Falei, então tá, eu nunca tinha ido. Consulta? É. Aí eu fui e tinha lá a pessoa mediunizada com preto velho. Eu fui lá, eram centenas de pessoas, centenas na fila. Muita gente. Foi um centro grande. É um centro grande. Falei, quantos estudantes você tem? 200. Na época, no Arauto, eu tinha 5. Lá tinha 200. Tudo bem, vou falar disso daqui a pouco também, eu acho que é boa. Mas depois. Aí ele veio, eu sentei. Francisco de Assis, né? Nós estamos lá também. O preto velho falou. Quando ele falou para mim isso, ele falou assim. Aí eu já me emocionei. Ele viu na testa aqui, ó. Você é espírita. Sua casa tem como mentor Francisco de Assis. Porque ele falou assim, né? Francisco de Assis, né? Nós estamos lá também trabalhando. Eu falei, né? Porque espírito não tem pátria, né? Não tem. Ele falou, não, ele falou isso não. Espírito só para onde quer, não é isso? Eu falei, é isso mesmo. Nós estamos lá fazendo trabalho. Vocês fazem um bom trabalho lá, que a gente vê. Isso. Ele estava incorporado. Eu podia passar aqui algumas coisas para você fazer, mas você não vai fazer, né? Falei, não vou fazer não. Sincero, senhor. Então faça uma oração. Falei, não, vou fazer oração sim. Vejam bem. Eu sou espírita, o espírito viu que eu era espírita. Me identificou até a ligação que a nossa casa tem com Francisco de Assis. E está tudo bem. É mediunidade, gente. A gente conhece isso. Agora, muita gente vê isso e deixa a doutrina espírita porque entende que ali tem uma divindade que vai encaminhar ela, que vai resolver os problemas todos dela. E isso porque a gente não explicou que espírito é aquilo que o preto velho lá falou. Espírito só para onde quer. Você está fazendo bem aonde? Você faz um bom trabalho aqui, vai ter muitas entidades. Uma vez no Hereu, lá no Arauto teve o Hereu. Até o Paulo era o... Não, retrasado. Não foi ano passado? Aí acabou o Hereu, eu estou lá arrumando. Aí vem um companheiro de alguma casa, agora não me lembro quem foi. Uma casa espírita. Acabou o Hereu, né? A gente está arrumando. Falei, Anderson, aqui já foi de Umbanda? Falei, não. Aqui não foi um centro de Umbanda que se tornou espírita. Eu falei, não, aqui já nasceu espírita, nasceu em culto do Evangelho. Não, porque quando eu entrei, tinha um negro alto, de uns 2 metros, aquelas roupas africanas, fazendo a defesa. Eu falei, não, mas você sabe, né, as casas espíritas. Ele, né, o espírito, eu sou negro também. Se eu tivesse desencarnado, eu estava lá. E usaria a roupa que eu quisesse, né? Não ia usar eu não ia usar eu vou usar a roupa, primeira coisa é botar cabelo, mas isso é outro detalhe. Falei, não, mas ele falou, é isso mesmo. Porque a gente se acostuma com essa visão, a gente se acostuma. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, gente? Aí eu falei para ela que aquele espírito que cuida da natureza está lá no livro dos espíritos. Os espíritos trabalham nos fenômenos da natureza. Espíritos de vários níveis, explicamos tudo isso. Nós fizemos esse estudo no Arautos há uns 4 meses atrás, para falar para esses jovens que a gente percebe o quê? Esses jovens, eles estão se relacionando. Não é isso? Aí eles vão num centro como Arautos, 5 médicos. Eles vão no centro do meu irmão, 200 médicos. Jovens, que nem a gente viu. Não, eu sei. Mas eu gosto de ser dramático. Eu sei que hoje não tem mais 5 médicos lá, não. Eu quero ser dramático. Me deixa ser dramático, por favor. Nós fomos eu, minha esposa e minha filha que está ali, nós fomos, eu queria ver eu não vou ver negócio de ano novo, que é uma confusão, mas dia 30 de dezembro, nós fomos aqui rodando a rua de Copacabana, eu queria soltar, para ver como é que ia ser esse preparativo, não teve como.
tem nem como estacionar em Copacabana, né? Aí a gente rodou, acabei entrando na Urca. Foi desse ano ou foi ano passado? Foi esse ano, né? Entramos na Urca. Aí rodamos ali na Urca, soltamos, ficamos andando na orla Isso à noite, tá, gente? Isso era 10 horas da noite. Dia 30. Andando na orla da Urca. Aí a Urca fica, a calçada fica lá em cima, né? E a praia lá embaixo. A gente está lá em cima. E aí tem, essa é outra parte que eu queria falar. Tinham 2 terreiros lá, de Umbanda. A gente parou, fazendo lá as coisas. Aí muito cheio. Um aqui, um outro lá embaixo. Aí eu falei para o André e para ela: vocês estão reparando uma coisa? Olhem bem, que a gente observa. Não, o que foi? Devia ter em cada um 150, 200 pessoas, todas de branco. Repara nas pessoas, todas jovens. Era um centro era do Grajaú, né? E o outro da Zona Sul. É uma coisa que eu reparo logo quando eu vejo negócio de uma coisa minha, né? A maioria branca, que é uma Umbanda, né? Mas todo mundo branco, uma Umbanda branca, todo mundo classe média e todo mundo jovem. Não estamos falando da religião, mas eu fico pensando assim, eu olho para minha casa vazia. Será que essas pessoas passam lá e a gente não está conseguindo explicar o que é a doutrina espírita? Porque às vezes as pessoas ficam anos na doutrina espírita e não entende isso. Surge um problema grave, ela vai lá e sai, olha, tchau, estou indo, troquei, acabou. Nós não estamos, olha só, cada um tem todas as pessoas têm direito de seguir a religião que quiser. Eu não estou preocupado com o centro que está lá cheio. Estou preocupado conosco aqui. Quem foi, quem vai, né? Aí essa menina que falou isso falou: não, mas eu tenho muita afinidade. Você tem afinidade com o quê? Não, eu tenho afinidade, eu gosto. Você gosta de quê exatamente? A gente questionando ela. Eu sou assim, né, no estudo. De quê exatamente? Não, mas fala, o que exatamente? Não é. Então vamos explicar uma coisa. Espírito, ele tem 2 tipos, segundo a visão nossa, né? 2 não, tem vários, mas ali não. Até porque eu não tenho a escala espírita de cabeça. Tem os bons e os densos. Os densos, a gente tem muitas vezes afinidade, mas o espírito muito pesado não ajuda a gente em nada. É a gente que tem que esclarecer ele. Já contei, não nesse dia eu não contei. Um parente meu, até que hora que eu vou? Que eu vou me empolgando, né? Quando eu começo a contar a história pessoal, um parente meu desencarnou. Isso tem anos, muitos anos. Um parente meu desencarnou. E lá no Francisco de Paula, da Conselheiro Zenha, nessa época, não sei se ainda faz, eles fazem uma coisa chamada evidência de desencarnar. Faz ainda. Eu fiz, inclusive, lá eu comecei no estudo nesta casa espírita. Nessa casa, né? Foi a primeira casa espírita que eu pisei também. Também. Primeira casa espírita que eu pisei na minha vida foi lá. E aí nós fomos fazer a evidência de desencarnado para esse parente. Fizemos para o parente dele, fez o meuzinho, meu parente. E aí a pessoa, olha, eu não estou vendo essa pessoa aqui, mas eu estou vendo, é um médium, né, de dente, estou vendo um bloco de carnaval. Aí, isso já tinha uns 2 anos, então um bloco de carnaval. Ele foi da velha guarda do Salgueiro, durante só 30, 40 anos. Não ia mudar agora, né, que desencarnou, né, gente? E aí, ela, segundo eles, as preces fizeram ele se situar, porque a pessoa fica naquele... Aí eu contei lá na certa vez, gente, esse parente, ele foi trabalhador, dedicado, uma pessoa que fez o trabalho dele, é brasileiro, carioca, vivia a vida dele, só que, claro, a vida dele, como de muitos parentes meus, era o samba. Né? Era 6, 8 meses, o tempo todo, aquele clima de fantasia, a fantasia, que não sei o que, da costureira.
Essa pessoa desencarnou, o clima mental dela qual é? É esse. Esse espírito denso, se você gosta de um sambinha, muitas vezes ele não é mau. Mas você tem que esclarecer ele, você tem que fazer uma prece. Olha só, a vida não é só isso, acorda, ó, lembra quem você é, que às vezes a pessoa até esquece. Então eu falei, qual é a afinidade? Afinidade com o quê? Porque o que existe lá é espírito, existe o espírito de luz, que é o que a gente quer ter sintonia, que é o que a gente precisa por causa dos nossos problemas, e tem os espíritos mais densos. Os espíritos mais densos, a gente não tem como evitar o contato, mas a gente não pode aderir aos valores deles. Nós é que temos que ajudá-los. Pode falar. Um vídeo eu assisti, não sei se foi um congresso, se foi alguma capacitação do CERN, que falava sobre os pretos velhos, não sei se você me lembra. E aí ele fala que às vezes o preto velho se apresenta na casa, trabalha na casa, e ele vem com aquela roupagem até por uma questão de humildade. Às vezes pessoas que tiveram uma encarnação como médicos, com grande sabedoria, são guias. Mas às vezes o preto velho vem fazendo exigências de materiais, de rituais, aí eles não são guias, e eles precisam ser guiados. Isso, perfeito, exatamente isso. Você vai ter, quando você se esconde através de um nome simbólico, arquetípico, você pode ter espíritos de luz, que o ser entra ali e ilumina o salão todo. E espíritos que não sabem não fumar ou não usar cachaça. Né? Uma vez um preto velho muito simpático falou assim, eu pediria uma cuiazinha pro pai, mas vocês não vão me dar, né? Não vão me dar não. Aí ele, então tá bom, então deixa. Porque, se ele, né? Mas o espírito, ele tem que entender que para além desse elan cultural que a gente vive imerso no Rio de Janeiro, existe o conhecimento espírita. Que para cada ser humano que tem um nome desses, tem uma pessoa que viveu. Eu me lembro de há muitos anos atrás, no 14º seu, Sidney e o irmão dele, eles eram da UZERJ, e a UZERJ mandou para o Joana d'Arc, lá de Cavalcante, e eles foram lá ajudar o Joana d'Arc, o Joana d'Arc estava sem trabalhador, o nosso seu é muito assim, as casas vazias, e eles foram para lá ajudar. E ele contando para a gente como é que eles se tornaram espíritas. Eles eram bandistas. Um belo dia lá no templo deles, o preto velho chegou para ele e parou de falar daquele jeito. Falou, meu filho, o seu lugar não é aqui. Você tem que ler as obras de Allan Kardec e procurar o centro tal. Eles levaram um susto. E eles foram procurar, e o preto velho foi orientando até eles irem, que eles foram se tornar espírita. Veja bem, gente, eu estou falando tudo isso, eu não estou falando isso contra a Umbanda ou o Candomblé ou qualquer outra coisa. A nossa preocupação aqui, nesse estudo, são os jovens. Os nossos jovens têm esse contato intenso. E para a gente entender bem isso, vou contar um caso de comédia que me deixou extremamente surpreso. Ainda era a Comerge do Polo 14, era um polo só, e nós tivemos uma jovenzinha que era de uma área carente, atendida pelo polo, e ela toda hora mediunizada, ia lá. Toda hora ela mediunizada. Lá vem fulano. Aí ela vinha... ela vinha mediunizada, mas ela não fazia nenhuma expressão. Ela entrava num processo de transe e vinha. Ela estava lá no grupo, vinha. Aí teve a colega nossa, aí você vê que a mediunidade, quando levada a sério, mediunidade com Jesus, a Denise Tenório, sentou com ela e falou, olha só, é isso. Ela não é? É. Agora eu vou contar para vocês o que a Denise contou para ela, que ela não dizia. Ela só chegava lá, com 18, 19 anos, e a gente dava os passes, e ela voltava. Ela, com o namorado, incorporava a entidade Dona Fulana, e o namorado, o seu fulano.
e iam para o hotel mediunizados e tinham o hábito de ter relações no hotel, os dois mediunizados. Os dois com 18 anos, 17, 16, 18 anos. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Você sabe, eu não sei se vocês já... Eu nunca pensei na possibilidade de... Quando? E da onde a Denise tirou, né? Lembra disso, Paulo? Da onde a Denise foi totalmente inspirada, envolvida. Ela falou lá tudinho. E ela só... Aí a gente perguntou a ela: você já estudou mediunidade na sua casa espírita? Qual foi a resposta, gente? Nada, nenhum contato, nenhuma referência. Ela nem sabe se isso, segundo, ninguém nunca soube disso, ninguém teve uma anamnese do processo dela, e ninguém sabe, ela não teve nenhuma orientação espírita. É uma jovem carente, ok, mas está numa Comerge, e já está numa Comerge há muito tempo, porque a gente acompanha esses jovens há muitos anos. Então, ela fazia coisas que a gente não sabe se aquilo era uma prática cultural, aquela capacidade que ela tinha de fazer, mas que não teve nenhuma orientação evangélica para que ela pudesse entender o que é mediunidade, como isso é prejudicial, a ela. Estão entendendo a gravidade da situação? Por isso que eu falei, esclarecer a visão espírita do mundo espiritual. Há espíritos bons e espíritos ignorantes. Espírito não é divindade, espírito é uma pessoa que viveu. Esses conceitos, uma vez informados, podem tirar um pouco dessa visão fantasiosa que as pessoas têm de certas crenças, que aqueles deuses vão resolver os problemas deles. O que você está falando, eu estou dizendo, a preocupação realmente que você está falando, porque tem pessoas que dizem assim: Umbanda é a mesma coisa. Eu já ouvi pessoas, né, e a gente tem essa preocupação mesmo de orientar para poder as pessoas esclarecer, porque saber qual é a diferença. E a gente às vezes vê pessoas que chegam numa casa espírita, a gente tem que fazer a adaptação dessas pessoas ao trabalho, porque elas acham que, e se deixar, elas vão querer fazer da casa espírita um trabalho de Umbanda. Você tem que esclarecer. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem que ter a orientação, porque os espíritos, eles, quando atuam na nossa, vamos dizer assim, na doutrina espírita, eles sabem que ali eles vão se comunicar como irmãos. Eles não se comunicam como pai, eles não se comunicam assim. Eles se comunicam como irmãos. E se fazem psicografias, dão mensagens, dão orientações. Porque se você ler as obras de André Luiz, aquele Obsessão, aquela história do Bezerra, todo o processo, se a gente for começar a estudar mesmo sobre a visão espírita no mundo espiritual, nós vamos ver que há toda uma mudança. Quando eles voltam, eles mudam, né? Então, quer dizer, se a gente não tem essa orientação, se nós não esclarecemos as pessoas, nós não vamos estar trazendo a doutrina espírita na sua clareza doutrinária. Nós vamos estar misturando as situações. Uma coisa que eu acho que é fundamental: a lei de progresso. Eu não sei como é falado nos diversos... Eu não estou falando da outra religião, gente. Mas nós sabemos que você evolui através do teu amor, da tua dedicação, da tua reforma íntima, da tua ampliação na caridade. Isso não é simples. Se eu tenho um problema muito grave pessoal, é claro que eu preferiria que alguém dissesse: aqui, vem aqui que Jesus aqui vai te resolver o teu problema. Nós precisamos passar para o jovem que, assim como a doutrina espírita não se coaduna com as diversas crenças em templos de igreja que falam que o problema é resolver o problema material, seu problema material. Isso é sério, porque uma vez a gente fazendo um trabalho para o 14º Seu, uma trabalhadora de uma casa espírita nossa, lá do 14º Seu, veio falar para mim, me perguntar, depois eu fiz até um estudo sobre isso. Peguei e fiz um estudo no Arauto sobre isso.
por que ela, trabalhando na desobsessão, estava passando por tantos problemas. Eu perguntei a ela se ela já tinha tido orientação, alguém, ela é trabalhadora, mas a forma como ela falou, que eu não me lembro agora exatamente, alguém de igreja já falou para você? Ela falou já. E eles falaram que isso é atraso de vida, né? Que você tá, porque você está lá, né? Ela falou, é trabalhador. Eu falei, olha só, entenda bem. Você não está tendo problema porque você está na desobsessão. Você está tendo problema porque esses problemas, que eu não me lembro agora sinceramente quais eram, mas eu me lembro da resposta. Você tem que lembrar que você já viveu muitas vidas. Que nessas muitas vidas você criou situações, circunstâncias, questões que você tem que resolver. Você pode abrir mão disso e não querer resolver isso agora. Mas você vai ter que resolver isso algum dia. Então o problema não é porque você é médium. O problema é o que você quer. Você quer crescer como pessoa? Ou você quer que essas pessoas que não conhecem reencarnação, não conhecem a lei de progresso, não sabem que você está aqui, que as pessoas têm uma programação encarnatória, essas pessoas é que vão te guiar? Essa é a visão espírita do mundo espiritual. Nossos jovens, muitas vezes, se aquele jovem, vejam bem, tem um compromisso com aquela religião, ele nasceu para ser um bandista, não é desse jovem que eu estou falando. Ele tem um compromisso lá, ótimo, ok. Eu estou falando dos nossos jovens, porque a gente vê isso. Uma vez agora, semana passada, a jovenzinha falou, eu tive um sonho com o espírito falou um nome, Helena, digamos assim, eu não me lembro agora qual foi o nome. Aí ela foi vir, não, Helena do não sei o que. Eu falei, não, mas ele falou, ela falou Helena do não sei o que? Não. Mas eu entrei no site que tinha Helena do não sei o que, porque ela é assim, porque ela é assada. Falei, não, mas olha só, não existe Helena do não sei o que. Ela viveu várias vidas, ela teve vários nomes. Ela não é uma divindade com uma característica que você vai ver num site de Umbanda. Entenderam a questão que a gente está levantando? A pessoa já associa, e é uma jovem que evangelizou, que estuda, que frequenta a Comércio, mas mesmo assim, mesmo sendo de base espírita, essa cultura, aí a pessoa não associa o que ela estuda, muitas vezes na mocidade, porque, né, com o fenômeno que ela está vivenciando. E aí, a possibilidade dessa jovem ir para outra religião, que é um direito dela, mas por causa de falta de conhecimento do que é a doutrina espírita, é muito grande. As médiuns jovens, conta Canuto de Abreu, andavam bem vestidas, tinham gosto, isso as médiuns de Kardec. As irmãs Boudin, a Jafé, tá? Tinham um gosto especial por palestras filosóficas e assuntos transcendentes. Tinham 15, 18, 19 anos, mas tinham essa característica aí. Em nosso meio, muitos são jovens que têm os mesmos gostos das garotas médias, mas as portas estão, de certa forma, fechadas. Allan Kardec acolheu-os naturalmente, mesmo porque as comunicações mediúnicas aconteciam de modo muito natural. Precisamos falar mais com o público jovem acerca da mediunidade, pois muitos dissabores podem ser evitados com essa informação preciosa. Os jovens necessitam saber como a influência espiritual se dá, a fim de prevenir males maiores, drogas e aberrações de todo tipo. Obsessões, depressões, suicídios e tantos outros males podem ser minimizados com acolhimento e educação das forças mediúnicas dos médiuns que estão na idade física juvenil. Precisamos abrir as portas de maneira acolhedora e respeitosa, pois, do mesmo modo que as garotas médiuns, muitos e muitos jovens médiuns necessitam de uma oportunidade para poder colaborar com a espiritualidade superior. Em sua carta aos Hebreus, Paulo advertia: os jovens estão cercados por uma nuvem de testemunhas. Eu cortei o texto para não. Esse texto não é meu, da Dilton Pugliese. Eu abreviei, porque senão ia ficar imenso, né?
Os jovens estão cercados por uma nuvem de testemunhas e precisam ser esclarecidos sobre as coisas que alimentam o espírito. Nós temos médiuns, nós temos recebido um número grande de médiuns na nossa casa espírita e temos recebido um número grande de jovens com processo de depressão, que pode não ter nada a ver com mediunidade, mas em alguns casos há mediunidade. Então a primeira coisa que a gente identificou, uma questão que não está escrita, a homossexualidade. Nós temos que abrir as portas para o homossexual. Nós não podemos mais ter preconceito com isso. Nós não podemos criar barreiras. Não cabe a nós nos meter na vida, na definição psicológica, mental da pessoa. Não é nosso papel. A casa espírita, ela não pode criar nenhum tipo de preconceito. Isso a gente está falando, mais uma vez, muitas vezes o jovem não se sente à vontade. Ele percebe os olhares. E esse jovem é médium e às vezes ele tem um compromisso. Nós, quem não é homossexual, nós, os heterossexuais, não sabemos o que é ser isso. Há anos atrás, um amigo meu teve uma experiência que o mentor mostrou. Ele teve uma vivência. Que ele era preconceituoso. E ele cortou ali naquela hora. Por quê? Por que a pessoa traz isso, as causas, as questões, os desafios? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Nós sabemos que Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. E nós não podemos criar barreira a nenhum jovem por causa da sua orientação sexual. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. Os jovens, seja por a gente poderia até falar aqui, mas não temos tempo, há uma explosão de jovens com mediunidade. E muitos deles é a experiência da nossa casa espírita com a homossexualidade. Você tem que acolher esses jovens. A gente precisa estar atento a isso, aos nossos preconceitos. Porque não é nosso papel mudar a orientação sexual de ninguém. A doutrina espírita não veio aqui para isso. A gente tem que acompanhar a ciência para e par. E a psicologia já está muito clara sobre isso. Primeira aula, o professor já chegou, olha só, vocês vão ser psicólogos. Não existe cura gay. A amiga minha estava falando. Não existe isso. Aí quem era de algumas religiões começou a se coçar. Mas nós sabemos, não é nosso papel. Então, a questão da homossexualidade hoje é uma questão que precisa ser olhada com carinho quando a gente fala de jovem e mediunidade. Porque, mais uma vez, vou dizer a vocês, nossos irmãos de outros credos, especificamente Umbanda e Candomblé, são extremamente receptivos e acolhedores. E muitas vezes o jovem que precisaria do conhecimento espírita vai para outras escolas que não vão dar a ele tudo o que ele precisaria, e nós temos esse conhecimento. Nós temos o que dizer para ajudar ele na sua vida. Porque o que se exige? Um jovenzinho vir falar: eu sou homossexual. Olha só, o que se exige do homossexual é a mesma coisa do hétero. Uma vida íntegra, correta, monogâmica, né? Precisa de orientação, é a mesma coisa. Nós temos esse legado, nós não podemos fechar o legado, é meu, não pode, não, você não pode. Não, você também não.